Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre a história do rádio, sobre streamings, podcasts. Você será que está inserido no meio de todas essas tecnologias? Me acompanhe! Bom, como objetivo nós iremos conhecer e analisar as características do rádio teatro, dos streamings de música e podcast. Pense um pouco, você sabe como funciona um rádio? Você conhece este objeto que vocês estão vendo aí na tela, galera? Sabe para que ele serve, como funciona? Talvez você não, mas eu já usei muito destas fitas aqui para ouvir música, e ela tem o lado A e o lado B. Pois é, do lado A você tem ali cerca de 7 músicas, do lado B mais 7 músicas, totalizando aí umas 14 músicas, e quando você chegar ao final da fita, você tem que rebobinar para ouvir tudo novamente. Imagina que trampo que era naquela época, e isso não faz muito tempo, foi logo ali atrás. Até meados de 2000, 2005, a gente ainda encontrava dessas aqui para venda. Pode até ser que a gente encontre hoje, talvez nos sebos, para os colecionadores, mas hoje nós temos outras formas de poder apreciar uma bela canção musical. Você gosta de música? Qual o seu estilo? Qual o seu gênero musical? Para qual estilo de música você tem mais afeição, hein? E o rádio? Você tem um rádio na sua casa? Será que ele ainda é um toca-fitas? Um toca-CD? Ou ele é um rádio desses modernos que não vem mais com o dispositivo de CD e toca-fita de entrada, só para Bluetooth ou para pendrive? Olha que talvez o pendrive também está um pouco em desuso, já que nós temos o Bluetooth aí à nossa disposição. É mais comum comprar uma caixinha, uma caixinha de som, onde a gente vai reproduzir via Bluetooth o som que a gente quer ouvir, e também tem a opção de ouvir o rádio. Você costuma ouvir o rádio? Você conhece programação de rádio? Bom, uma das primeiras formas de comunicação de massa à distância utilizava a emissão de ondas eletromagnéticas. E você sabe o que é comunicação de massa? Pois é, em pleno século XXI, imagine se não existissem os aparelhos tecnológicos que nos permitem comunicar-nos com o mundo inteiro em fração de segundos. Por exemplo, você agora está me assistindo ou de um canal no YouTube ou da TV na sua casa, ou seja, você está vendo através de um dispositivo de comunicação de massa, ou seja, há um aparelho que permite que ao mesmo tempo várias pessoas em vários lugares do Paraná possam assistir a esta aula. Olha que legal, muito interessante, mas lá no início do século XX ainda não existia a televisão. Cabia ao rádio essa função de levar notícia e entretenimento para toda a população mundial. Comunicação de massa, então, é um sistema de comunicação capaz de atingir um grande número de receptores ao mesmo tempo. Hoje, com o avanço da tecnologia, muitos de nós possuímos um pequeno aparelho chamado de celular. E com os softwares que surgiram de aplicativos como o TikTok, o Instagram, o Facebook, entre outros, nós temos a possibilidade de nos gravarmos cantando, às vezes coreografando, encenando teatro, gravando uma cena para filme, postar nas redes sociais e, de repente, nos transformarmos na próxima celebridade do momento. Aquela celebridade sensacionalista, instantânea. Muitos de nós, isso acontece com muitos de nós hoje em dia, que é aquela que vai para o mundo da fama rapidamente, por causa dessa capacidade, dessa possibilidade de levar ao mundo quem você é, a sua identidade, através desses pequenos aparelhos e de acesso à internet. Legal, não é?
No início do século XX, o engenheiro elétrico italiano Guglielmo Marconi inventou um eletrodoméstico capaz de transmitir notícias, informações e entretenimento de uma mesma fonte para milhares de lares. Estamos falando do rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Houve a era de ouro do rádio, galera. Pois é, aquela era de ouro onde a galera, as famílias se reuniam na casa daquelas famílias que não possuíam possuíam rádio para poder ouvir o noticiário, ouvir a radionovela, o radioteatro, os programas de atrações. Grandes artistas renomados na TV vieram primeiramente do rádio, porque antes da televisão era o rádio que marcava a presença nas comunidades brasileiras. Em seus primeiros anos de existência, o rádio foi utilizado como dispositivo de comunicação, tanto no comércio quanto na guerra. É isso mesmo. Nos primeiros anos de sua existência, o rádio foi utilizado para transmitir notícias da guerra. Olha só que importantíssimo o surgimento, que importantíssimo essa ferramenta que era o rádio para levar ao mundo informações sobre a que pé estava a guerra. Muito interessante saber dessas informações. E após a guerra, hein? O que acontece com esses rádios? No fim do conflito, uma fábrica de rádio nos Estados Unidos tinha diversos aparelhos em estoque. Então, distribuiu-os à vizinhança, instalou uma antena na fábrica e passou a transmitir música. Olha que interessante, a fábrica doou para as comunidades no entorno dela, das famílias estadunidenses, aparelhos de rádio, instalou uma antena e começou a transmitir música, alegria para a vida das pessoas. Uma vez que a guerra havia acabado, agora era hora de recuperar o fôlego aos poucos e acreditar numa vida melhor após a grande catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. Mas olha, hoje adoraria ganhar de repente uma caixinha daquelas de som que tem lá acesso com Bluetooth para eu poder ouvir as minhas músicas preferidas aonde quer que eu vá, porque com o celular na mão, internet à disposição e uma caixinha dessa até na beira do rio pescando, a gente se diverte com uma boa música. Observe então aqui, galera, ó, alguns aparelhos de rádio de diferentes épocas. Esse aqui é de 1932 com detalhes em madeira. Olha que interessante, poucos botões, não é mesmo? E ali, um aparelho de rádio da década de 50. Olha que diferença, né? De 30 a 50, 18 anos de diferença entre um e o outro. Já aparecem alguns botões, mais botões aqui e um pouco mais moderno. Embora eu prefira o de madeira, que eu acho muito mais interessante. Olha que legal. Você já viu algum desses aparelhos na vida real? Gente, olha aqui. Um outro aparelho de 1980, e esse aqui lembra aqueles jovens da década de 80 que curtiam hip hop, rap, quando estava nascendo, estava começando a desenvolver, né, florescer o rap o hip hop que data da década de 60, era comum encontrar muitos carregando um desses pela rua nos Brooklyn da vida, lá nos Estados Unidos. Olha que legal um outro aqui, aparelho de rádio da década de 90. Esse eu peguei, hein, gente? Esse eu peguei, esse eu cheguei a usar. Olha uma coisa que a gente já vê aqui, ó, década de 90, 2000, entrada para USB. Ele não tem já, ele um toca-fitas. A modernidade já chegando no século XX, se desfazendo aos poucos do uso da fita, né, do toca-fita. Vamos então, gente, a uma primeira atividade? Olha só, de acordo com o conteúdo estudado, escreva o que você entendeu sobre comunicação de massa. Pense e eu já volto.
aí, galera, conseguiu responder o que é comunicação de massa? Como sugestão de resposta, eu direi a vocês que comunicação de massa é um sistema de comunicação capaz de atingir um grande número de receptores ao mesmo tempo, partindo aí do rádio, o primeiro mecanismo que possibilitou a comunicação de massa em todo o mundo ao mesmo tempo. Bom, você já ouviu falar em radioteatro? Na era de ouro do rádio, nós tínhamos a radioteatro, que é conhecido também como radiodrama. É uma forma teatral. Olha que legal, a arte se inovando. Óbvio que a arte não poderia ficar fora disso, né, gente? Então, olha só, além de transmitir música, notícia, vinha também, olha, tínhamos também a possibilidade de ouvir o teatro através do rádio. Consiste na contação de uma história através de um texto teatral. Olha, que legal. Aqui nós temos aqui, ó, uma foto, gravação de um radioteatro nos Países Baixos em 1949. Aqui a galerinha em torno do aparelho transmissor, gravador também. Olha que legal, um telefone, provavelmente o personagem interpretando, né? Olha que legal, né? Pega o aparelho ali, o telefone, e realmente interpreta com o telefone. Imagina, gente, que sensação gostosa seria fazer radioteatro naqueles tempos, para quem gosta de fazer teatro, para quem se interessa pela área da interpretação, né? E aqui, gente, radionovela. Você já ouviu uma radionovela? Não é difícil também de entender o que é isso, né? Ela é um tipo de dramatização radiofônica, ou seja, que utiliza somente elementos sonoros. Conta-se a história. Será que tem diferença entre a interpretação de uma radionovela e a interpretação de um radioteatro? Eu acredito que sim. As entonações, a impostação vocal é muito diferente do teatro para a televisão. Na radioteatro também deveria haver essa diferença entre a interpretação do personagem para a radionovela e o personagem para a radioteatro. Mas qual é a diferença maior entre radionovela e radioteatro? Na radionovela, você tem a história dividida em capítulos, certo? E na radioteatro, você tem a história contada de uma única vez, ok? Olha, gente, no dia 30 de outubro de 1938, Orson Welles, um artista, diretor de teatro, adaptou para o rádio a obra A Guerra dos Mundos. Com certeza você conhece essa história, porque tem no cinema a versão para o cinema. Um noticiário fictício que assustou aos ouvintes. Pois é, o Orson Welles entra no ar com a radioteatro, com a peça A Guerra dos Mundos, transmitindo. A primeira cena é a transmissão de um noticiário dizendo que estava chegando no mundo, invadindo o mundo, seres alienígenas, extraterrestres. Gente, em 1938. Imagine a bagunça, o furdunço, o caos que causou Orson Welles naquele dia. As pessoas começaram a acreditar que aquilo era verdade. Elas entraram em pânico e começaram a baixar as portas porque elas queriam fugir dali. Imagina a loucura que foi naquele dia. No tempo da rádio, da era de ouro do rádio, as pessoas acreditavam muito facilmente no que era transmitido ali. Isso aqui deu um pouco de dor de cabeça para o Orson Welles. Uma coisa que é legal dizer é que no tempo da radioteatro, da radionovela, os atores que interpretavam os personagens, mocinhos, vilões, quando eram encontrados nas ruas e as pessoas soubessem que ele era aquele ator que fazia aquele personagem, se ele fosse o mocinho, ele era bem quisto, bem recebido, adorado, elogiado, às vezes, dependendo da história do que ele estava sofrendo, até tinham pena dele, mas se ele era o vilão, corria o risco de levar uma surra na rua. A galera não diferenciava muito do ficção da realidade, sendo que o ator não é o personagem, mas as pessoas trocavam as ideias ali, invertiam as ideias e chegavam a ficar bravos com o ator que interpretava o vilão, acreditando que ele era vilão. Que loucura! Será que hoje é assim, gente? Será que se a gente vê num noticiário que uma invasão alienígena está chegando na Terra, a gente acreditaria? Não sei. O ser humano me surpreende muito. Bom, estamos falando de rádio. Se estamos falando de rádio, cabe dizer que
rádio é um produto da tecnologia e ela é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Contemporaneamente, uma das maneiras mais usadas para armazenar música, filmes, entre outros, são as nuvens. E o que é o armazenamento em nuvem, gente? Internet. Se você tem a internet à sua disposição, você não precisa mais ter um CD, uma fita, você não precisa guardar num pendrive, você pode ter guardado na rede, na web, para ouvir a hora em que você quiser. Basicamente, o armazenamento em nuvem consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos fora do seu computador através da internet. Streaming. Bom, o que é um streaming? Hoje, muita gente tem streaming, faz uso do streaming. A tradução de streaming, que significa transmissão, revela bem o que é essa tecnologia. Em vez de ter que esperar o download completo de uma música ou vídeo, com o streaming, a execução e a transmissão são feitas de forma simultânea. Ou seja, se você tem lá um streaming, um aplicativo que permite você assistir um filme online, você acessa ele, tem um catálogo de possibilidades de filmes para a hora que você quiser. A mesma coisa para os aplicativos de streaming de música. Você paga lá um valor, uma quantia mensal, e você tem aquele catálogo de músicas, aquele set list, para a hora em que você quiser ouvir, no ônibus, no carro, na rua, estudando, fazendo as obrigações diárias do lar. Então, streaming é o nome que se dá a esses aplicativos que armazenam online todo o material necessário de mídia, seja filme, seja música. E podcast. O que significa podcast, galera? Olha, você sabe o que é um podcast? Você já ouviu falar? Nos últimos tempos, se ouve muito na TV falar em podcast, no rádio falar em podcast. O podcast hoje é, na verdade, o rádio, só que o rádio gravado, em que você pode ouvir a hora que você quiser, no lugar em que você bem entender, um programa que foi transmitido a 1 hora. Ou seja, eu arquivo um noticiário e você ouve a hora em que você tiver com tempo disponível. Vamos então a mais uma atividade? Faça um mapa mental organizando o conteúdo aprendido nesta aula. Use desenhos e palavras. Eu já volto.
E aí, galera, organizou o seu mapa mental? Se não deu tempo, depois da aula, você organiza com calma. Nesta aula, conhecemos e analisamos as características do rádio, radioteatro, streaming de música e podcast. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!